A síndrome dos ovários policísticos, que é também conhecida como SOP, essa é uma condição em que existe uma alteração dos hormônios na mulher, associadas ou não a alterações nos ovários, que seriam os cistos. É uma situação muito comum, onde nós sabemos que 1 a cada 10 mulheres podem ter o ovário policístico e, nesses casos ainda, 50 a 70% podem ter uma condição chamada de aumento de resistência à insulina. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para que seja caracterizada a síndrome dos ovários policísticos, existem 3 itens que têm que ser observados e 2 deles, pelo menos, têm que aparecer nas características da mulher. Então são eles: menstruações irregulares, geralmente a mulher ficando muito tempo sem menstruar, que nós chamamos de amenorreia. Segundo item, alterações dos hormônios masculinos na mulher, que nós médicos chamamos de hiperandrogenismo. E isso vai repercutir no corpo da mulher como aumento de oleosidade da pele e, consequentemente, desenvolvimento da acne, aumento da oleosidade dos cabelos, e isso, enfraquecendo a raiz, causa queda capilar, e alterações no metabolismo do corpo da mulher relacionadas com os hormônios masculinos. E o terceiro item, a presença de pequenos cistos, múltiplos cistos em um ou ambos os ovários. Então veja, desses 3 itens, a mulher tem que ter 2. Se a mulher tiver irregularidade menstrual e alterações dos hormônios masculinos, ela não necessariamente tem que ter os cistos nos ovários. Então veja como é complicado. Eu posso ter a doença dos ovários policísticos sem cistos nos ovários. Para que você tenha uma ideia melhor e conheça melhor a respeito disso, é sempre importante você consultar com o seu médico, para que os critérios sejam estabelecidos e você possa ter um diagnóstico mais confiável. Outras situações que acontecem na mulher que tem a síndrome são alterações do humor, podendo ter transtornos até como depressão. Existe também uma tendência à obesidade, sobrepeso e, inclusive, em exames pode aparecer até um aumento da gordura no fígado. Existe, como eu falei, dos 50 a 70% dos casos, de aumento da resistência à insulina, ou seja, a insulina produzida pelo nosso pâncreas não consegue ter o efeito que ela deveria, e isso aumenta os níveis de açúcar no sangue, inclusive no futuro predispondo a uma diabetes. Além disso, existem outras características que a síndrome do ovário policístico causa na mulher e também são fatores de risco. Então a síndrome predispõe à hipertensão arterial, não na mulher jovem, mas na mulher que já teve essa síndrome sem tratamento ao longo dos anos, diabetes, a diabetes do tipo 2 por alteração da resistência à insulina. Existe um estímulo acentuado da camadinha de dentro do útero chamada endométrio, então predispondo ao câncer de endométrio. Alterações outras cardiovasculares, que podem acontecer ao longo dos anos, e uma coisa muito comum nas portadoras, que é uma dificuldade para ter filhos, que nós chamamos de infertilidade. A síndrome dos ovários policísticos, ela vai ter, para o diagnóstico, 3 opções. O próprio exame clínico, então eu vou observar uma mulher com acne, com ganho de peso, entre outras características. Os exames de sangue, que vão dosar os hormônios, avaliar no sangue, por exemplo, o colesterol, que pode estar alterado nesses casos, e os níveis de açúcar no sangue. E também o exame de ultrassonografia, para avaliar se existe ou não a presença de cistos nos ovários. A síndrome do ovário policístico pode ser tratada e, ao contrário do que muitas mulheres imaginam, o tratamento não se resume ao uso de anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, não necessariamente a pílula, existem outros tipos de anticoncepcionais que podem ser usados, têm a função de bloquear os nossos ovários, ou seja, bloquear a formação dos cistos e regular as alterações hormonais. São também usados medicamentos
que controlam o nível dos androgênios no corpo da mulher, que são os hormônios masculinos que ficam em excesso. Medicamentos que atuam na resistência à insulina, então melhoram os níveis de açúcar no sangue e evitam complicações como a diabetes. Ainda há uma necessidade da mulher se conscientizar em manter um peso adequado. Então, cuidados com a alimentação para manter o peso ou mesmo para reduzir um sobrepeso ou obesidade que já estejam ocorrendo. E a prática de atividades físicas é fundamental, especialmente em relação à resistência à insulina. É claro que tudo isso vai estar aliado a uma boa alimentação, que deve ser regra para todas as mulheres, com ou sem a síndrome dos ovários policísticos. Então, se você se identificou com algumas das características que eu citei, ou tem alguns dos sintomas da síndrome do ovário policístico, ou mesmo se já tem o diagnóstico da síndrome confirmado, é importante que você saiba que toda síndrome dos ovários policísticos tem que ser tratada, justamente pelos riscos que podem causar à mulher ao longo do tempo. Então, não deixe para amanhã. Procure já a sua ginecologista.